Então, vou passar a bola aí para a Patrícia para a gente começar. Bom, então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Martins e a gente vai falar hoje sobre instabilidade do cotovelo. Eu vou passar, né, a visão assim do radiologista, justamente para a gente aproveitar essa troca e perguntar, né, algumas coisas para os ortopedistas, verem também qual é a visão deles, o que é o importante, como é que eles lidam, né, com determinadas situações. Porque para o radiologista, eu até fiz um post essa semana, né, no Instagram, que o laudo de cotovelo pro radiologista é meio 880. Ou ele acha que é um laudo super tranquilo, que é o laudo da epicondilite, ou ele acha que é um pavor, todos têm pavor, que é quando é o trauma, que tem a fratura. Então, o cotovelo, ele fica nesses extremos. E eu acho que um dos objetivos, né, para mim, quando eu pensei, assim, o que eu ia discutir nesse assunto, né, porque é um assunto muito extenso, foi justamente, eu acho que a gente quebrar esse um pouco esse pensamento, porque cada vez mais se vê que essa questão da epicondilite não é tão simplista, como muitas vezes o radiologista acha que é só descrever o tendão, e não muitas vezes não valoriza determinados achados. E, ao mesmo tempo, tirar um pouco, né, esse pavor, porque eu acho que muito do pavor do trauma, né, da fratura luxação do cotovelo, é não saber o que é importante, assim, não saber qual é a expectativa, né, do ortopedista. Então, a ideia vai ser dividir mais ou menos a, a instabilidade do cotovelo, partindo do princípio que a instabilidade do cotovelo, ela tem três formas, né, assim, três formas de apresentação. É aquela instabilidade mais de causa óssea, né, que é aquele paciente que realmente teve o trauma, teve a fratura, luxou o cotovelo. Tem a instabilidade por questão cápsula-ligamentar, que tanto pode ser decorrente de um trauma, como pode ser também por estresse crônico, e tendinha, né? Por quê? Os estabilizadores, eles se subdividem, né, nos estáticos primários, né, que são as estruturas ósseas, os estáticos secundários, que são os ligamentos e a cápsula, e os dinâmicos, que são os tendões. Então, na verdade, existe um certo overlap aí nas instabilidades decorrentes da luxação aguda e também da instabilidade crônica, né? O mecanismo de trauma do cotovelo, né, o que é o mais comum que a gente vê no dia a dia quando o paciente faz o exame? No caso da traumática, seria a luxação posterolateral rotatória, que o mecanismo assim mais comum é a queda, né, com o braço estendido, quando o paciente apoia a mão. Então, você tem uma força axial, né, que empurra o rádio e a una em direção ao úmero, associado a uma supinação, com o estresse em valgo. Então, você tem a flexão do cotovelo, que é muito pelo braço, né, que fica em abdução e rotação externa. A flexão do cotovelo ela pode acontecer até depois do impacto inicial, né, à medida que o corpo continua a se mover. Então, o ombro ele vai ficando em abdução e rotação externa. Ele predispõe, né, ao estresse em valgo, que é o que abre, né, o compartimento medial e leva à lesão do ligamento colateral medial. Tem também a supinação do antebraço, e esse conjunto aqui, né, junto com o valgo, com essa carga axial, leva à lesão dos ligamentos do compartimento lateral, principalmente o ligamento colateral lateral ulnar. E o rádio e a una, eles acabam girando para fora e para trás, por isso que tem esse nome da luxação posterolateral rotatória, porque é um mecanismo complexo. E aí, o pior, né, que tanto é conhecido como tríade terrível, é quando o paciente tem a luxação do cotovelo, a fratura, né, na cabeça do rádio, a fratura do processo coronoide. Então, a gente tem, basicamente, quando a gente, né, que é radiologista, a gente recebe esses dois tipos de paciente: o paciente que veio do trauma e o paciente relacionado ao esporte, que tem estabilidade crônica, que ele muitas vezes vem no pedido como epicondilite. A gente vê, geralmente, a epicondilite mais lateral, né? Nesse caso, o principal seria o extensor radial curto do carpo, que a gente vai ver depois porque ele que é o principal aqui, mas seriam esses dois perfis de paciente. Então, a gente vai começar agora nesse início falando um pouquinho do trauma, mas antes, eu queria só lembrar, né, que a gente não deve esquecer de fazer o básico bem feito. Então, eu ia colocar aqui algumas coisas práticas em relação aos exames, né, da técnica do exame de TC e ressonância. Então, o primeiro é que o ideal é o paciente fazer o exame em extensão. Esse é o ideal. Mas no contexto do trauma, geralmente isso não é possível. Então, o que a gente preconiza é fazer ou extensão ou inflexão de 90 graus. Para a gente, o pior cenário é você fazer no meio do caminho.
né, fazer um 45 graus, porque aí você não fica nem com coronal, nem com sagital. Então, isso é que seria o ideal. Como geralmente o paciente está imobilizado em 90 graus, facilita, mas caso ele não esteja imobilizado, ele só não consegue esticar, aí a gente pede para ele ficar em 90 graus. E também caprichar no 3D, né, assim, os ortopedistas que eu tenho contato assim mais próximos, eles sempre pedem, né, quando tem fratura, que é interessante a gente fazer o 3D, né, do cotovelo, mas também isolar os ossos, que isso facilita muito, porque você tem muita sobreposição, né? Então, quando você, e hoje em dia, com a gente tem recurso, né, nos aparelhos, que isso faz até de uma forma automática, né? Então, antigamente você tinha que desenhar tudo, ficava às vezes difícil tirar aqui, mas agora tem os softwares até melhores em tomógrafos mais modernos, que para o técnico não é tão complicado. Não desmerecer o 3D, né? Porque o radiologista, ele muitas vezes não faz muita questão no 3D, mas para o ortopedista é importante, é legal tirar e isolar o osso fraturado. E também a gente saber que existem alguns critérios práticos, né? Que me perguntam muito assim, não, como é que a gente avalia a congruência? Mas, de maneira geral, tem umas regrinhas práticas, assim, para a gente ter valores objetivos, né? Então, o que é descrito? Isso está até lá no site também, para quem quiser olhar, então não precisa decorar. Aqui seria o rádio, né? Em número, de uma maneira geral, se você imagina que o capítulo no perfil, né? Que então você pode fazer isso no raio-x em perfil ou no seu estado de tomografia e ressonância. No paciente em extensão, o centro, né? Você imagina que o capítulo é um círculo, o centro desse círculo, ele mais ou menos está alinhado com o centro aqui da diáfise do rádio, do centro da articulação. Então, isso aqui a gente costuma ver esse alinhamento tanto com o paciente em extensão quanto o paciente na flexão de 90 graus. Então, quando a gente tem a incongruência, geralmente é o rádio, né, que se desloca para trás, né, posterior, para lembrar do DDD, né, que é o distal que dá o desvio. Não sei se vocês usam esse DDD do distal dá o desvio, porque muitas vezes a pessoa fica perguntando, é o úmero que vai para frente, é o rádio que vai para trás, né? Então, por convenção, a gente chama o distal, né, que vai posterior. Então, aí você tem essa distância. Então, o que é aceitável é uma distância de até 1,2 milímetros. Claro que a gente tem que ver sempre o contexto, né? Porque tem essa questão de posicionamento e tal, mas de uma maneira geral, fica realmente alinhadinho. Então, se você viu uma distância maior que 1,2 no contexto de trauma, no contexto de lesão ligamentar e tal, a gente já tem que começar a partir daí a valorizar. Em relação à congruência da UNA, uma regra é que você não vê se você fizer essa medida aqui, né? Isso é de osso com osso, a gente ignora aqui cartilagem, a distância osso-osso, né, no transversal, ela não tem muita diferença, assim, entre esses quatro pontos. A distância aceitável geralmente costuma ser menor que 0,7. Então, quando você tem uma distância aqui maior que 1 milímetro, você começa também a suspeitar de ter uma incongruência. Então, na estabilidade do cotovelo, a gente tem que seguir a técnica, né, saber os critérios da avaliação da congruência e ver o que importa em cada fratura, né? Descrever a combinação, o acometimento articular, se tem fragmento. Então, era isso que a gente ia discutir agora, começando aqui com o primeiro caso, né? Que é um caso que eu já coloquei um caso bastante alterado, né? Um paciente com a tríade terrível, teve acidente de moto. O raio-x a gente já viu que ele teve luxação, teve fratura aqui, né? Com os fragmentos. Então, esse paciente ele fez primeiro, né? Esse raio-x. Então, no raio-x já dava para ver, né? A luxação, tinha a fratura da cabeça do raio destacada, tinha a fratura do processo coronoide. Aí ele fez aqui a tomografia. E aí a gente vai ver aqui o MPR no sagital, que é melhor, né, da gente ver. Então aqui é o número distal. A gente já vê aqui, né, posterior. Isso aqui que a gente até fala que a gente tem que pensar mais ou menos como se fosse o raciocínio da lesão de Hill-Sachs, né? Porque você tem uma luxação, essa porção posterior do úmero, ela acaba indo para frente, bate tanto no rádio, né, como arranca também o processo coronoide da unha. Então a gente vê isso aqui que é um sinalizador, né, de luxação. Aqui a gente já vê aqui o fragmento. Aqui, né, o fragmento que foi destacado, tá vendo aqui, ó, que você tem esse deslocamento com arrancamento aqui do processo coronoide, a gente vê aqui que também tem corpo livre, quando a gente vai passando aqui para o rádio, a gente vê que a cabeça também veio para cá, quer dizer, uma fratura, e que a gente vê aqui, né, os fragmentos principais, né, aqui com a cabeça do rádio, aqui a impacção, e o que a gente vê, assim, muito nos esquemas, esse esquema aqui da classificação da fratura do processo coronoide. Mas depois, assim, né, vendo na prática com os ortopedistas, eles dão mais valor
para a classificação do O'Driscoll por conta desse fragmento aqui anteromedial, né? Então, esse aqui que seria, na verdade, o tipo 1, ele fica igual, né? O 3, que é você ter a fratura na pontinha, você ter a fratura na base. Então, a fratura na base é pior. Mas, ao invés de ele colocar aquele tipo 2, que é o do meio dos 50%, ele coloca justamente o fragmento anteromedial, que é onde insere o ligamento colateral medial. Então, eu queria agora abrir, né, para os colegas, para eles darem aqui para a gente assim, uma ideia do que realmente nesse tipo, né, de fratura que a gente vê assim, mais grave, o que realmente para vocês a imagem ajuda? Porque no grosso você já sabe que o paciente luxou, já sabe mais ou menos as fraturas. Trauma se repete, né? Os mesmos mecanismos, né? Então, o que é a imagem, assim, para vocês no laudo? O que faz, assim, mais diferença nesse tipo de exame? O da tríade terrível, né? Que seria o pior, né? Oi, Patrícia, tudo bom? Então vou só dar minha opinião aqui. Eu acho que é isso, acho que você falou bem. Eu acho que uma coisa legal, pelo menos para a gente, é o cotovelo ir reduzido para vocês, né? Eu acho que ajuda até o entendimento, né? Nesse caso ele está subluxado, né? Mas um caso de tríade terrível que a gente busca, pelo menos eu busco muito olhar, pensando em programar o tratamento cirúrgico, né? É avaliar a comunição da cabeça do rádio, né? É um fator importante para a gente pensar se a gente vai precisar fazer uma síntese, se vai fazer uma prótese, e justamente aquela avaliação da lesão do processo coronoide, né? Se é uma lesão da ponta, se ele inclui o tubérculo sublime, né, onde fica inserido o ligamento, porque isso também pode mudar nossa abordagem, né? Se a gente vai precisar fazer um novo acesso na cirurgia, se a gente vai fixar o processo coronoide, ou se muitas vezes, se for um fragmento da ponta, a gente meio que quase que ignora ele do ponto de vista cirúrgico, entendeu? Então, acho que, pelo menos na tríade terrível, é entender muito como é que funciona a cabeça do rádio e como é o acometimento do processo coronoide, entendeu? Não sei se o pessoal concorda aí, o Bruno. Cara, boa noite. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Patrícia, os amigos também. Concordo perfeitamente com o que o Bernardo colocou. Uma das coisas que eu vejo, assim, foi até nas radiografias iniciais que a Patrícia apresentou, eu vejo uma dificuldade muito grande de fazer uma técnica adequada das radiografias, principalmente a radiografia inicial, antes de uma tentativa de redução, né? Se você observar ali, parece que o número fica meio que enviesado na diagonal e o antebraço realmente no perfil. Então, assim, eu ainda gosto muito dos exames de imagem das antigas mesmo, do raio-x, de você fazer uma imagem bacana, que isso serve de forma didática para a gente ensinar para residente. Então, assim, eu faço questão que os residentes lá no serviço façam um raio-x de uma forma decente. Nem que ele eleve o braço do paciente e fique segurando. Eu sei que vai incomodar, vai doer. Entendeu? Mas eu acho que uma radiografia muito bem feita já te ajuda bastante. Você já vai também para a tomografia de uma forma muito mais segura do que você já vai observar dos comentários que o Bernardo fez. Então, a única coisa que eu falaria era que a gente teria que ter um cuidado melhor na realização das tomografias, principalmente no perfil, né, que é o que dá para a gente melhorar. É, porque, porque esse é um desafio, né? A gente conseguir a radiografia realmente no perfil adequado, ainda mais no paciente do trauma, né? O paciente eletivo hoje em dia já está difícil, no paciente com dor, né? A técnica é difícil, né? E outra dificuldade também que a gente tem, eu sempre falo também, né, com os colegas de tomografia, é também ter as reconstruções nos planos adequados, né? Fazer também uma reconstrução curva adequada, porque muitas vezes o técnico ele coloca o coronal, o sagital, o transversal, que assim, nos aparelhos de tomografia tem um bonequinho, né, mostrando o coronal, o sagital e o transversal. Só que o bonequinho é da pessoa na posição anatômica, então não é no plano do cotovelo ou no plano da articulação. O bonequinho vai fazer uma reconstrução reta, que geralmente vai ficar tudo torto para o cotovelo. Então, eu sempre falo que nem sempre, para o ortopedista, é fácil ele pegar a imagem bruta, ficar reconstruindo. Assim, ele já recebe um sagital bom, um coronal bom no plano, que já facilita muito a vida dele. E como a gente acaba analisando, a gente fazendo MPR, muitas vezes a gente não repara no que é entregue, né, para o ortopedista. Eu acho Sim. importante falar isso. Eu É tenho muita uma dificuldade, radiografia Patrícia. bem feita, uma radiografia bem feita, sem dúvida, é melhor do que uma tomografia nos cortes totalmente Mal aleatórios. feito. Teu pai já encheu Mal muito o feito. nosso saco na residência médica, então eu sei por conta disso, né? Sim. Eu falo isso, Patrícia, porque assim, na grande maioria das vezes, essas tomografias, às vezes, quando são feitas e não tem a participação de profissionais adequados da radiologia na liberação desses exames, na maioria das vezes só vê um corte axial.
e com o antebraço numa posição, num plano e um húmero no outro. Então, sendo muito honesto, às vezes a tomografia não tem servido muito para a gente por conta da má técnica empregada pelo colega que está lá, né? Quando tem pessoas do gabarito que vocês mesmos já colocou aí com os critérios, aí sim a tomografia vale. Aí eu concordo com o André. Eu prefiro um raio-x, às vezes, muito mais bem feito do que uma tomografia que vai abrir um leque de qual eu não consigo entender basicamente nada. Então, acho que é bom, assim, né, ter essa visão, né, de vocês, porque às vezes a gente parece assim, né, que eu vivo sempre falando, né, eu falo até para a Sabrina, até eu brinco com a Sabrina, né, que eu tenho um movimento, hashtag eu não sou cri-cri, é o meu movimento, hashtag eu não sou cri-cri, porque a pessoa acha que às vezes acha que é, mas não, porque faz diferença, você tem um exame bem feito, eu fico ali, realmente no pé do técnico, no pé do hospital, vamos olhar minha tomografia, porque a tomografia, ela tá ficando às vezes meio de lado e é importante. Então, muitas vezes as pessoas perguntam também assim, né? No caso desses pacientes que a gente vê que tem vários fragmentos. Como parte desses fragmentos já é conhecido, assim, né? Você sabe, a ponte do processo coronoide, ela tem mais ou menos a configuração dela, né? Se for a base do processo coronoide, é o processo coronoide todo, né? A cabeça do rádio, se ela for toda destacada. Muita gente fica preocupada assim, se é importante ficar medindo todos esses fragmentos. Então, ou se você já diz que tem toda a cabeça do rádio deslocada, é o tamanho normal da cabeça. Então, tem essa dúvida se precisa medir Eu acho ou que se equivale. Oi? Eu acho que é mais importante falar da quantidade de fragmentos, né, da cabeça do rádio do que falar do tamanho deles propriamente, né? Em caso de um fragmento único, aí sim, é importante falar o tamanho dele. Mas se há vários fragmentos, é isso que mais importa, como o Bernardo disse. Importa mais para a gente se tem mais de 3 fragmentos, que aí a gente já vai esperar um mau prognóstico, né, de uma síntese e tudo mais, e já vai partir para uma prótese de cabeça do rádio. Entendeu? Então, isso que é mais relevante para a gente em relação à cabeça do rádio. Já do coronoide, aí sim, importa bastante o tamanho do fragmento, a posição dele em relação à faceta anteromedial ou à faceta anterolateral, a ponta, a base, entendeu? Isso que é mais relevante, eu acho, na avaliação. Eu tenho uma dúvida, pessoal. Vocês, então, quando vocês refixam, né? Se a fratura é na base do coronoide e tem um fragmento único, até esse caso, vocês fixam esse e pegando a faceta anteromedial, vocês fixam ele, é isso? Vocês fazem síntese do Isso. processo coronoide. Boa E noite, se não pessoal. Deixa eu pega a só dar faceta uma. anteromedial, muda a conduta? Deixa eu só acrescentar aqui alguma coisa. Respondendo tua pergunta e acrescentando outras coisas aqui, Sabrina. Bruno falando aqui, Bruno Lobo. Eu concordo aí com o que o pessoal já falou. As coisas mais importantes são o seguinte: esse caso está óbvio, né? Que o cotovelo tá muito instável, mas nem sempre isso é tão óbvio. Então, a primeira coisa é falar se ele está congruente totalmente ou não. Isso é super importante, né? Então, esse alinhamento do rádio com o captelo, tudo isso, em casos menos óbvios, isso é super importante. Como o André falou, a cominuição da cabeça do rádio faz toda a diferença no nosso planejamento cirúrgico. Uma fratura cominutiva, a gente pensa mais numa artroplastia, numa fratura menos cominutiva, a gente pensa mais numa síntese. O desvio também é importante. Então, numa fratura, uma tríade terrível é passível de tratamento conservador? Eventualmente, não é o mais comum, mas eventualmente sim. Se a articulação estiver totalmente congruente, os fragmentos sem um desvio significativo. Então, tem desvio, não tem desvio, é cominutiva, não é cominutiva, a cabeça do rádio está alinhado ou não. Coronoide. É muito importante diferenciar ponta do resto das outras fraturas. Fratura da ponta, a gente pensa em tratamento, mesmo no tratamento cirúrgico, a gente pensa em não fixar as fraturas da ponta. Todas as outras fraturas a gente já está mais propenso a fixar. Não é uma regra rígida, mas em geral é isso. E nas fraturas, na tríade terrível, o mecanismo normalmente é o posterolateral. Então, a fratura da faceta anteromedial ela não é característica na tríade terrível. Ela é mais característica no padrão de fratura de instabilidade posteromedial, que normalmente não tem fratura da cabeça do rádio. É um outro padrão de lesão. Então, ela pode ter um componente grande de coronoide, de base, mas normalmente a obliquidade dela não é para medial, é para lateral. Isso
nos permite eventualmente tratar até algumas fraturas que não são da ponta, também sem fixação, porque a cabeça do rádio ela dá essa cobertura lateral também. Nas fraturas mediais, já é o contrário, a una tende a cair para medial. Então, mas não é o mais comum na tríade terrível, tá? Claro que existem situações é, de mecanismos complexos, mistos, né? Mas em geral é isso. E, e outra coisa muito importante é a cominuição do coronoide também, porque quando o coronoide está cominuto, mesmo que você precise restabelecer o coronoide, eventualmente você pode ter que pensar numa enxertia do coronoide. Então ele está, a gente fixa sempre que possível, mas às vezes, mesmo a fratura que você precisa restabelecer o coronoide, se ele está muito cominutivo, pode ser que não seja viável tecnicamente você fixar. E aí você pensa numa enxertia. Aí você tem algumas opções, a própria cabeça do rádio, da ponta do alecro, clavícula distal, tem outras, aí é uma outra discussão, mas basicamente são as coisas mais importantes para se comentar aí. E aí, essa, por exemplo, ter alguma alteração no número distal também é super importante, como já foi falado, de ter o afundamento na base, na parte posterior do capitelo, né, que seria semelhante à lesão de Hill-Sachs, ou se tiver alguma outra lesão associada. Alguma avulsão do epicôndilo. Eu acho que basicamente é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta aí, Sabrina. Respondeu sim, obrigada. Respondeu. E quando a cabeça do rádio, ela desloca toda, assim, ela sai inteira, ela tem salvação ou ela acaba podendo sofrer alguma necrose, porque perde vascularização? Vamos supor, uma fratura no colo, mas ela não se fragmentou a cabeça, ela só se teve uma Ela, fratura do colo e ela está desviada. ela tá desviada, a cabeça, ela tá, às vezes a gente tem uns que o deslocamento é grande, né? A cabeça foi lá Não, para tudo lá. bem. Normalmente, a gente, nessas fraturas, a gente tende a fixar, é um tipo de fixação diferente, ou a gente precisa unir a cabeça do rádio à diáfise. Então, a gente usa, normalmente, nesse caso, uma placa. Existem alguns outros tipos de fixação também, que você faz, chama de tripé, que você passa um parafuso da cabeça para a diáfise. Aí tem mais de uma técnica, mas normalmente a gente fixa. Se tem risco de necrose, até tem, mas não é uma coisa que a gente vê com frequência, não. E o papel principal da cabeça do rádio é na estabilidade do cotovelo. Então, mesmo que eventualmente tenha uma necrose parcial, isso geralmente não é um problema. O problema maior é agudo, é o cotovelo ficar instável. E esse é o papel principal da cabeça do rádio, você restabelecer esse papel de manter a estabilidade do cotovelo. Tá? Então, mesmo que eventualmente ela possa. Mas não, vou te dizer, uma situação comum a gente ter necrose da cabeça do rádio, pelo menos na minha experiência, não sei dos outros colegas aí. Um raciocínio aí, então, seria assim, né? Para a gente entender assim, o que é melhor de descrever. Quando existe uma estrutura óssea que ela pode ser fixada, é importante a gente falar da cominuição daquela estrutura. Então, se a cabeça do rádio tem vários fragmentos, o processo coronal tem vários fragmentos, porque isso vai definir se ele vai ser fixado ou não. Então, é o ideal a gente não dar assim, discussão vaga, né? Tipo, fratura cominutiva do cotovelo, fratura cominutiva do processo coronóide. Porque às vezes a pessoa coloca cominutiva porque tem mais de um fragmento, só que às vezes tem mais de um fragmento em outros locais, né? Na verdade, é importante saber a cominuição do fragmento, que é um É super conceito que importante, eu acho, não... definir se tem comunicação da cabeça do rádio. É claro que a decisão não é uma coisa tão simplista assim, é comunicativa, não é. Às vezes você tem situações borderline e a decisão é do cirurgião. Tem cirurgiões também que têm uma maior experiência de fixação e eles vão ser um pouco mais, esticar um pouco mais essa corda para fixação. Tem outros que é ao contrário. Então não é uma regra rígida isso, mas é uma tendência geral. Quanto mais combinativa, menor é o sucesso da síntese, né? Então a gente tende mais a pensar numa artroplastia e o contrário, né? Numa fratura mais simples, menos combinativa, com menos desvio, a gente pensa mais em síntese. E os fragmentos, né? Quando a gente vê os fragmentos intraarticulares, né, que vão virar corpos de líquido, você pensa essa preocupação assim de retirar esses fragmentos, porque depois eles Com não certeza. podem... Com certeza. Você não pode deixar um fragmento da articulação, né? Isso aí por si só, isso já seria indicação cirúrgica, né? Se tem um fragmento
interposto na Porque às vezes articulação. você não vê assim, um fragmento tão importante no sentido assim, da cabeça do rádio, no processo coronal, mas às vezes sai aquelas lasquinhas e ficam os fragmentos ossificados que você vê aqui na articulação, né? Às vezes sai uma lasquinha do úmero, e a gente vê, acho que esses fragmentos também são importantes, né? De Então, serem eu acho que descritos, tem que né? ser, acho que tem que ser descrito também. Se tem fragmento na articulação, eu acho que é importante escrever também. Que aí, às vezes, é um. Deixa mais para o cirurgião se preocupar com isso, né? De ir lá e fazer essa limpeza da articulação. Uma vez reduzindo uma tríade terrível, eu sempre me questionei porque a gente já sabe que lesou, que os ligamentos todos foram embora. Como que é o pós, né? Não imaginando uma fratura tão grande, como essa, ou é uma fratura fixável. Vocês já admitem que esse paciente vai evoluir para instabilidade pela lesão ligamentar, ou eles ficam bem? Eu sempre tive Ah, curiosidade de faz saber como parte da reduz. cirurgia o reparo ligamentar. Então, se você vai abordar cirurgicamente, você vai fazer o reparo ligamentar, obrigatoriamente. No caso aí, É, posterolateral, você vai reparar Você normalmente, porque assim, o mecanismo posterolateral ele começa com a lesão do lateral, colateral. ele vai progredindo para a cápsula e nas lesões mais graves ele termina medial. Uhum. Então, nas lesões mais graves, pode ser que você tenha também uma lesão completa ligamentar medial também, e eventualmente pode ser até que seja necessário fazer uma fixação medial. Não é o mais comum. O mais comum é que você, fixando lateral, consiga estabilizar o cotovelo, tá? Mas já tive situações que eu precisei, cotovelos muito instáveis, que eu precisei fazer fixação medial também. Então, no geral, na síntese da cabeça do rádio, vocês acabam reforçando, fazendo um reforço ligamentar. É obrigatório isso. É imprescindível. Tem um destacamento do tubérculo sublime, né? Porque aí, você fixando, você também já resolveu o Medial. colateral medial, né? Sim. Sim. Na síntese É, da cabeça do rádio numa tríade terrível, isso vocês estão falando, mas não numa fratura isolada simples da cabeça do rádio, né? Só para deixar claro a diferença. Sim. isso. É. E essa imagem bem feita é importante, né? Porque até o cirurgião ele vai optar por um acesso diferente ou não, né? Então, se ele já vai, se ele sabe que ele vai abordar o tubérculo sublime medialmente, né? Às vezes ele vai fazer um duplo acesso, né? Então, assim, isso tudo, a imagem bem feita, né? O laudo bem feito ajuda muito no planejamento, né? Você já ir com a prótese em sala, você já ir com a âncora se você for abordar a medial, você já ir com o parafuso canulado se você for fixar o coronoide, enfim. Então, isso tudo é muito importante. E aí eu trouxe esse outro caso aqui, né, de uma paciente com 42 anos, que ela tinha uma história de fratura, era uma fratura impactada aqui no rádio, e no ponto do rádio foi uma fratura que o tratamento foi conservador. Só que a gente, olhando aqui na parte da ulna, ela tinha esse fragmento aqui destacado, que era na inserção do ligamento colateral lateral ulnar, que é uma coisa assim difícil da gente ver. Ficou esse fragmento aqui destacado. Vocês já viram esse tipo assim de situação? A gente, quando começa a laudar cotovelo, o pessoal foca muito no colateral radial, né? O colateral lateral. E o lateral ulnar fica meio que esquecido, né? E eu lembro do Bruno falando, não, ele é super importante e tal. Aí a É o gente mais importante. ele é o mais importante. Aí a gente vê esse caso aqui, é um caso assim, de arquivo, que tinha esse fragmento aqui. E aí, o que vocês acham assim, desse tipo de situação? É curiosa, né? Então, Uma bem caprichosa. Eu me lembro de ter tido, sei lá, talvez uns 2 ou 3 casos, né, ao todo. Realmente, normalmente ele lesiona no úmero, no epicôndilo, ou com a avulsão do ligamento, ou eventualmente até uma avulsão óssea. Ele avulsionar na una é super raro. Eu tive, sei lá, uns 2 ou 3 casos. É super curioso. Assim, Bem raro, Bruno. E assim, eu entendo que por não ter um afastamento muito grande, a gente está lidando aí com consolidação óssea, né? Então, talvez até teria um bom prognóstico essa lesão. Concorda ou não? Você acha concordo. que Eu tentaria sim, porque com essa distância aí, se ele consolidar, eu acho que o prognóstico é bom, né? Pode até ser que não consolide, mas eu apostaria aí numa consolidação desse fragmento. eu tenho um caso um pouco, assim, não é exatamente uma avulsão óssea, mas a paciente com pouquíssimos sinais clínicos de instabilidade, mas com uma sinovite de repetição, com dor posterolateral no cotovelo, ela sofreu um trauma por tração. E, e no início, a ressonância mostrava algum edema ósseo na inserção ulnar do colateral lateral ulnar.
e com o tempo ela desenvolveu um espessamento periosteal nessa região. Então, assim, é uma imagem que lembra bastante essa, só que essa tem uma avulsão de uma placa óssea mesmo. A dela não, ela ficou com uma área de espessamento ali e bem nítida, tanto na tomografia quanto na ressonância magnética. Então, e falharam todas as tentativas de tratamento conservador com ela. E só um E aí eu detalhe, acho que o nome dessa inserção é a crista do supinador. Então, acho que assim, a gente, para descrever, para não ter confusão, descrever como uma fratura ou uma avulsão na crista do supinador. É justamente a avulsão. É interessante você falar isso, porque eu acho até simples, né, para quem está começando assim, a laudar a tomografia agora, né, a gente começa com aquela ideia que a tomografia é para ver o osso, né? A tomografia é para ver o osso. Só que a gente tem que lembrar, sempre quando a gente vê algum fragmento, tentar identificar se aquele fragmento é inserção de alguma coisa, porque às vezes você pode ter uma ossificação nas partes moles, que não tem nada a ver com avulsão, com trauma, com nada, mas às vezes você pode ter uma avulsão de um tendão, de um ligamento. Então é importante a gente, mesmo na tomografia, né, você colocando na janela, você conhecendo a anatomia e olhando as partes moles, você consegue identificar, porque às vezes ficam umas imagens ossificadas assim, específicas, né, nas partes moles, aqui, e às vezes diz, não, tem que olhar primeiro, né, esses reparos, né, como o Bruno falou, não é uma crista supinadora, é um tubérculo específico. Sempre ficar atento a esses reparos anatômicos, né? Como o tubérculo sublime da ulna, porque são locais que são marcos de inserção de estruturas muito importantes. Então, você dizer que tem uma ossificação nas partes moles é uma coisa, você dizer que tem destacamento de um tubérculo ou de uma crista, ou do que seja, é diferente, porque você já está sinalizando que tem uma avulsão, né, de alguma estrutura. E aí, para a gente fechar essa parte do trauma, que é uma outra questão, é quando você tem um pós-operatório ou um paciente tem acompanhamento de tratamento conservador, né? Já é aquele exame assim um pouco mais tardio. E aí a gente, quando já está começando a consolidar, quando já tem a coisa já está meio que encaminhada, tem muita dúvida assim do que fala em relação a desvio, a inclinação. Então esse caso aqui foi um caso que também gerou uma certa discussão, porque esse paciente tinha 27 anos, ele tinha uma fratura que estava em tratamento conservador, então está naquele intermediário, ele ainda tinha um pouco de edema, ainda tinha derrame, aí já estava com alguns sinais assim de consolidação. E aí eu trouxe também para mostrar aqui nessa questão ligamentar, né, que ligamento é sempre um problema, porque ligamento, você nem sempre você vai ver aquele ligamento normalzinho ou ligamento roto com a descontinuidade. Às vezes você vê o ligamento troncho, né, porque você tem o tecido fibrocicatricial, tem sinóvia, você já vê aqui que tem uma certa simetria, e aqui no perfil, né, a gente vê aqui também que tem esse espessamento aqui, né, dessa irregularidade da cápsula, espessamento, a gente vê aqui que tem uma incongruência. Aqui é a fratura, né, do rádio. Ele também tinha aqui uma fraturinha no processo coronoide, né, da ponta, que tem aqui um pouquinho de edema. E ele fez a tomografia também. E aí, na tomografia, a gente vê aqui, né, onde é a parte articular da fratura, que meio que já está consolidando, e aí ficou-se nessa discussão. Isso aqui tem uma inclinação, isso aqui é significativo. Então, muitas vezes a pessoa fica numa sofrência com certos achados, assim, né? Quando você aquele fragmento, você tem a fratura aqui já está consolidando. Para vocês, isso aqui, qual é o significado, assim, de uma fratura que está consolidando assim? Primeiro que eu não tenho costume, não sei se acho que o Márcio, né, o Bruno, tem de pedir uma ressonância de acompanhamento. Eu acho que acaba só gerando, se você não tem suspeita de uma instabilidade no Ansiedade, né? segundo momento, você gera uma ansiedade no paciente, né? Assim, a gente sabe que tem a lesão ligamentar, a gente sabe isso tudo faz parte da doença e acho que todo ver aquilo, ler aquilo, a cápsula talvez até atrapalhe. O desvio me parece assim, um desvio mínimo, ele não tem nem 1 milímetro. Então, assim, essa é uma fratura Pô, da cabeça mas do rádio, parece subluxada a cabeça do rádio, né? pode ser um pouquinho. Mas Então, mas a pareceu fratura em Esse si, incongruente, assim, CSV né? pode estar subluxado até pelo derrame articular também, entendeu? Então, sim, teve um derrame articular por hemartrose, então isso aí realmente pode até dar uma modificada no posicionamento aí da cabeça do rádio e essa avaliação inicial até que a Patrícia comentou. Eu não me importaria com esse desvio nesse momento agora, não. Entendeu? Já O tem desvio sinais de da fratura consolidação. não me É. incomoda. Não, A Subluxar, título. E Desculpa. até eu acho que é pela posição onde que está o próprio desviozinho. Eu acho que não seria um lugar principal que causaria uma instabilidade por causa disso aí, não.
Que vocês querem dizer que não tem step-off de maior que 2 milímetros, não é isso? Esse Da paciente superfície fica ótimo. Se o articular. problema dele é esse, ele fica ótimo. Pode ficar tranquilo que vai ficar ótimo. A minha Mas dúvida olha só, é que a o gente. problema não acho que seja tanto a fratura, mas esse cotovelo Exatamente. tá, a cabeça do rádio ela está incongruente em relação ao capitel, ela está Exatamente. Sim, posteriorizada. sim, Parece uma exatamente. Eu acho que é uma instabilidade, insuficiência realmente. ligamentar. É. Então, a fratura nem me parece ser tanto problema. Se fosse essa fratura, o cotovelo tivesse totalmente reduzido, eu não me preocuparia nem um pouco, tá? Mas a fratura com desvio mínimo aí. Mas o problema, e aí coincidentemente, a posição da fratura, você vê que é uma posição que é, ela é exigida quando a cabeça do rádio está indo para trás. É como se é, ela fosse necessária para manter essa estabilidade da cabeça do rádio. Eu não mexeria nela agora, mas eu provavelmente, se o cotovelo tivesse clinicamente instável, me parece, pelo menos pela Exatamente. imagem que está, eu pensaria em fazer um reparo ligamentar, uma reconstrução ligamentar nesse cotovelo. E na ressonância o ligamento não estava tão normal, né? Assim, parecia Não meio tá. alterado Tava aquilo ali, borrado, né? né? Borrado ali na inserção. Uma dúvida. Mas aí, isso aí também, se o cotovelo está instável ou não, a definição é clínica, né? Você vê através do exame clínico. Mas é claro É, que na avaliação da imagem, isso ajuda também. Nesse caso aí, me parece que é um problema mais ligamentar. O Para que que você achou, vocês. Patrícia? Volta na ressonância lá. O Eu que queria que só você falaria para aproveitar que esse ela vai homem? falar e fazer uma pergunta para vocês. Clinicamente, a instabilidade do cotovelo posteromedial, posterolateral, ela é fácil, assim, uma coisa. É isso que eu queria entender, o quão clinicamente é óbvio, porque se a gente pega uma quantidade de lesão ligamentar e muitas vezes de subluxação relativamente grande perto do pedido médico com queixa compatível. E aí é uma dúvida que eu sempre tive, o quão fácil clinicamente é esse Eu diagnóstico. acho, Sabrina, que a maioria dos colegas aqui tem muita dificuldade de fazer um exame físico com qualidade no próprio consultório e conseguir identificar todos esses achados de instabilidade ligamentar. O paciente acaba se defendendo absurdamente. São raros os exames físicos que eu consegui mostrar uma estabilidade rotatória posterolateral, que eram casos mais crônicos, os casos agudos. Dificilmente você consegue testar, fica basicamente na interpretação desses achados radiográficos, tanto no raio-x, ressonância, quanto tomografia. Então a gente acaba supondo, obviamente, então, beleza, rompeu tudo. E fazendo essas análises, assim, pormenorizadas. Tá um pouquinho subluxado, putz, deve ter uma lesão ligamentar. Agora, se vai ficar instável, aí entra naquilo que o Bruno falou. É muito de cada um e às vezes você vai identificar isso um pouquinho mais à frente, que na hora, definir isso na hora, eu acho que é um pouco. Eu não sei se os outros colegas também têm essa mesma percepção. Eu Acho que acho, às vezes é um acho pouquinho que mais além complicado. disso, a instabilidade do cotovelo diferente da do ombro são queixas muito mais vagas, né? Geralmente o paciente se apresenta com queixa muito mais vaga do que a do ombro, que é uma coisa mais óbvia. Ah, meu ombro sai do lugar várias vezes, enfim. A do cotovelo é uma falta de força, enfim, um incômodo. Eles não sabem definir muito bem isso pra gente. Então, isso dificulta também o diagnóstico. Acho que é por isso que em geral, se pede o exame e não sabe, tipo, e não indica essa hipótese diagnóstica. Eu acho que quando a gente começa a laudar esse tipo de exame, eu acho que o que assusta mais é o osso. Então, quando eu vejo, às vezes, que esse exame foi um exame que pediram para eu revisar, e o que eu percebo, assim, que acontece isso muito nos laudos. Às vezes o radiologista se assusta muito com o osso, pega pesado no osso. Então, nesse caso, por exemplo, se pegou mais pesado nesse osso. Foi colocado que tinha uma fratura com deslocamento e rotação anterior do fragmento anterior, não sei o quê, que eu achei que se pegou pesado, por uma coisa que está conservadora, e se pega leve com ligamento. Às vezes bota discreto aumento do sinal, podendo representar estiramento, e pega leve no ligamento, porque quando você tem tecido fibrocicatricial, parece que a pessoa não acredita que o ligamento possa estar roto, mas eu já faço o contrário, assim, eu tento a pegar um pouco mais pesado no ligamento, quanto que ele está irregular, que está heterogêneo, ou compatível com lesão, alguma coisa nesse sentido, porque exatamente por conta desses feedbacks que eu já tive assim com o Bruno, muitas vezes aquele osso não vai fazer nada. E aí você pega muito pesado, por exemplo, nesses casos, falar que o cotovelo está subluxado, eu também às vezes acho que assusta. Uma coisa é você pegar um trauma
agudo, você vai falar, não, tem luxação, tem subluxação, mas nesse caso eu volto assim, que tem incongruência articular, que o rádio está um pouco posterior ao centro do capítulo, porque às vezes, como ele falou, pode ser por causa do derrame, aí uma conduta conservadora parece, nossa, o ortopedista não fez nada com o meu cotovelo, ele está luxado. Então eu tento, às vezes, não pegar muito pesado em certas, usar uns termos que não pesem tanto e pegar mais pesado com o ligamento, porque às vezes o ligamento é o que em algum momento pode precisar reparar. Se essa subluxação for realmente por instabilidade, o paciente tiver dor crônica, instabilidade. Então, não sei, vocês me corrijam aí, o que vocês acham assim dessa questão? Não, eu acho que é importante falar de tudo, mas nesse caso eu acho que falar que tem uma posteriorização da cabeça do rádio em relação ao capitelo é importante, porque na prática, vamos supor, se é isso para mim que define mais a conduta. Porque se o cotovelo está totalmente congruente, independente da lesão ligamentar, é super frequente. Por exemplo, o paciente luxou o cotovelo, em geral, vamos supor que ele não tenha fratura nenhuma. Você reduziu, o cotovelo está totalmente estável, congruente, ele em geral vai ter lesão ligamentar. Muito dificilmente o cotovelo vai luxar sem ter lesão ligamentar. Mas essa lesão ligamentar, você não necessariamente vai precisar reparar ela. Agora, se o cotovelo tiver com sinais ou clínicos ou radiológicos de incongruência, de instabilidade, é isso que vai te motivar a indicar a cirurgia. Então, para mim, isso é o mais sinal de incongruência articular no cotovelo. é, eu acho que é super importante, tá? Porque assim, a lesão ligamentar é importante falar também, não estou dizendo para não falar, mas talvez para mim o que mais define a indicação cirúrgica ou não é se o cotovelo está ou não totalmente congruente. Ô, Isso é Bruno, o só uma principal. dúvida, até para perguntar da sua experiência. Esse caso aí, você atendeu ele agudamente, você está acompanhando, o paciente está ótimo. Você não fez no cenário agudo uma ressonância. Você pediria uma ressonância de rotina, assim, com 2 meses? Assim, ou você não tem esse Não, hábito, o paciente está não. bem? Pois é, assim, essa que é a minha Não, questão, não, assim. justamente por É, isso, porque se o paciente ele está clinicamente super bem, ele está estável, clinicamente estável e tal, não vai ser a lesão ligamentar que vai sim, esse que é o ponto. É. me indicar que ele precisa ou não de um tratamento cirúrgico. Às vezes o É, paciente ele tem lesão ligamentar e ele evolui por compensações, seja por uma cicatrização do ligamento, por uma compensação é, da musculatura, né, de propriocepção. Tem pacientes que conseguem manter o cotovelo estável, apesar de ter tido a luxação e a lesão, e tem outros que não. São coisas que a gente nem consegue definir exatamente é, qual é esse conjunto, como é que quem vai evoluir de que forma. É, mas então E assim, daí a importância, né, de falar dessa incongruência, posterior, porque apareceria na radiografia de É, acompanhamento, né, Patrícia, a gente pode não voltar pediria à uma tomografia radiografia para rapidinho? acompanhar. Não, eu acho que essa questão, talvez eu tenha me expressado mal, essa questão da incongruência é fundamental. Eu só quis dizer assim, que dependendo da situação, eu acho que o ortopedista vai entender se você bota que tem incongruência articular, que a cabeça do rádio está posterior ao centro. Que eu falo assim, às vezes você, no pós-operatório, uma coisa meio borderline, você já sai botando direto subluxação, e que eu acho que é um termo que o leigo se assusta, é isso que eu quis dizer. Agora, se você fala incongruência articular, o ortopedista vai entender que a gente está falando subluxação, mas eu estou falando para a pessoa leiga, às vezes isso gera uma questão, né? Porque o paciente às vezes leva um susto. Nossa, mas a gente já olha não só. tratou, eu estou subindo o chás e agora você bota incongruência articular, que a cabeça está posterior, não sei o quê. O ortopedista entende e não gera, eu não, acho que, um pânico. o pós-operatório é sempre uma questão que É isso que eu ia é, falar. que é delicada, né? Porque por vários motivos, seja porque às vezes é difícil você avaliar uma estrutura no pós-operatório, com presença de implantes, etc. Na ressonância tem um hipersinal, seja porque você não sabe também a dificuldade que foi na cirurgia, às vezes aquilo ali pode não estar perfeito, mas foi o melhor possível para aquela situação, que era uma situação super grave. Então, acho que assim, essa questão de pós-operatório entender a situação, de repente até eu sei que é difícil falar com um ortopedista em todos os casos, mas em situações específicas, meio, de repente, entrar em contato com o ortopedista, tentar entender o contexto, porque realmente um pós-operatório é sempre um ponto mais sensível ali para você não correr o risco, você pode errar dos dois lados, né? Deixar de falar uma coisa importante que vai ser necessária para uma reabordagem, ou o contrário, às vezes você
pegar pesado numa coisa que não vai ter solução e acabar criando um problema onde não existe, né? É, Então, e é, hoje, o paciente, eu não sei se o Bruno, o paciente ele pega o laudo e manda para o chat GPT, assim, com rotina quase, assim. O paciente ele bota no chat GPT e ele, então o laudo realmente tem que ter essa quase que parceria aí nesse aspecto. tem que ter um feeling, tem que ter um feeling. Não é uma É, coisa tão by the book, principalmente no pós-operatório. Eu acho que tem que ter um feeling ali de tentar entender o contexto da situação. Uma pergunta aqui no chat, que pergunta é assim, né, que no laudo da TC se mediria o defeito articular e colocaria essa informação no laudo. Então, aqui, né, que a gente vê que tem acho que quer se referir a isso aqui, né? E aqui seria mais da tomografia. Eu acho que uma coisa que é importante falar, aí vocês podem me corrigir se for o caso, é principalmente se tem algum degrau, né? Eu acho que o degrau articular é uma coisa Sim. importante, né, da gente falar. Sim, degrau é importante. Eu acho que pode descrever do jeito que, tem um gap, tem não sei o quê. Acho que pode descrever tudo, mas independente de você descrever, se vamos supor que essa fratura tivesse consolidada nessa posição, mesmo que eu fosse abordar, eu provavelmente não mexeria nessa fratura, é um fragmento pequeno, entendeu? Você corre o risco também de tentar melhorar isso e acabar explodindo esse fragmento, tá? Eu provavelmente não mexeria nele, não. Eu tô entendendo, Patrícia, seu ponto, assim, é que, na verdade, você está buscando entender e extrair da gente o que é importante o radiologista mencionar no laudo para ajudar o ortopedista na decisão, né, terapêutica. Eu acho que é por aí. E aí, o que está sendo dito é que, assim, mesmo que você descreva esse gap, esse mínimo desnível articular ali, se é que existe, eles certamente serão muito pequenos para justificar uma abordagem cirúrgica dessa fratura, né? O que chamou mais atenção foi realmente esse desvio posterior da diáfise do rádio em relação ao capítulo humeral, que foi até mais evidente na ressonância do que na tomografia. Também existe na tomografia, mas é mais sutil. A ressonância foi ainda mais evidente. Por isso que eu E pedi talvez para a voltar, gente não, Márcio. e talvez a gente nem É, solicitasse a ressonância para esse é. paciente, evoluindo super bem, né? Por isso que eu pedi para voltar na tomografia, porque eu não consegui configurar muito bem essa luxação, subluxação posterior da cabeça do rádio na tomografia. Na ressonância eu concordo, ficou bem mais evidente, Na né? tomografia Aí, tem, mas tá menos. Até que se a gente for traçar aqui a reta, tá parando aqui posterior, mas na ressonância tá bem mais evidente, o que mostra, porque esse caso o paciente fez no mesmo dia. Então mostra como a posição dá uma influenciada, porque a posição da tomografia foi diferente da posição da ressonância. E aí, apesar de toda a dificuldade da avaliação clínica desse paciente, dos achados que muitas vezes são inconstantes, sutis, assim, vale a pena, foi o que o Bruno falou e os outros colegas também já comentaram, tratar o paciente que tem manifestação clínica disso aí, né? Às vezes, realmente, às vezes a gente vê e a Sabrina comentou também, uma subluxação, um desvio posterior do rádio de certa forma até grosseiro, você fica preocupado, mas o paciente está bem, fazendo apoio palmar, assim, sem queixa, todos os testes de exame físico negativos. Então, isso pode acontecer também, né? Assim, não, assim, a gente tem que estar atento para os dois lados, né? Não tratar só o exame de imagem, apesar do exame de imagem ser muito, muito útil nos casos em que a clínica não está ajudando muito. Isso aqui, na verdade, a gente interpretou que isso aqui é a extensão articular da fratura, né? Porque se for seguir, se a gente for ver, seguir, né? Ele está aqui, está seguindo, isso aqui é o traço de fratura que está andando, né? Porque foi uma fratura articular. E parece que foi uma fratura da marginal por cisalhamento, né? Provavelmente essa margem anterior da cabeça do rádio bateu ali no capítulo humeral e é uma fratura que tem características de fratura por cisalhamento. É uma E- fratura que, na verdade, foi assim, só que aqui já está Exatamente. consolidando, então Exato. ainda está consolidando, então a gente está vendo. Então, eu não acho que seja uma questão assim, como se fosse um buraco na cartilagem. Acho que é a extensão articular da fratura que juntou aqui embaixo e continuou com afastamento aqui em cima. Então, a Exato. gente colocou como fratura articular e sem desnível. A gente não falou que tem um defeito articular. É. Eu acho que a gente colocou dessa forma. O que perguntaram assim, como é que foi colocado no laudo, era, foi isso, foi a fratura articular que estava consolidada aqui nessa porção aqui
mais inferior, e que não tinha degrau articular significativo e que tinha incongruência com a cabeça, com o rádio posterior ao centro do capítulo. Foi colocado dessa forma e foi colocado como alteração do ligamento. Então, passar agora aqui, que o pessoal está ansioso, que muita gente perguntou, vai falar do desmaio, vai falar do desmaio? Eu falei, não, vamos falar do desmaio. A gente falou agora dessa questão, né, da instabilidade do trauma. Mas tem também aquela instabilidade do esporte, que é a instabilidade crônica, que muitas vezes chega para a gente como paciente com epicondilite. E aí agora, a gente tem visto, assim, de 2017, 2020, agora tem surgido uns artigos também que na moda, assim, né? A moda é diferente, né? A moda da radiologia com a moda da ortopedia. Mas está se falando, né, em congresso, do SMILE, que é o que a gente vai falar agora, né? Que o SMILE, na verdade, seria as iniciais, né? Sintomático, né? Mino, estabilidade lateral do cotovelo, né? Que seria uma insuficiência ligamentar funcional que permite uma subluxação rotatória sutil. Qual seria assim, a premissa dessa definição, né? É que, ao invés de uma condição puramente extra-articular, que seria a questão do tendão, né? Porque o tendão é extra-articular, então, em vez de condição puramente extra-articular decorrente da tendinopatia, está se vendo que, na verdade, existem alterações intra-articulares relacionadas à instabilidade crônica pelos microtraumatismos de repetição, né? Pelo estresse. Então, você teria alterações intra-articulares, né, que seria sinovite, né, condropatia do capítulo, que agora tem até a sigla, né, o CLEC lesion, pode ser na cabeça do rádio, na tróquea, geralmente ali mais ali na parte lateral, e lesões capsulares. O que esses artigos, pelo menos eu vi os artigos falando de um esforço repetitivo que levaria a insuficiência dos ligamentos laterais com incongruência articular. Aí isso geraria um atrito, uma sobrecarga intraarticular que levaria a lesões condrais e sinovite, que leva à manutenção da dor. E aí surgiu, como a gente está vendo isso mais em artigo europeu, no European Journal, né, de Radiologia, e também no grupo italiano, que tem publicado muito isso, eles estão fazendo, porque na Europa é muito difícil se conseguir ressonância. Assim, do nosso meio é uma distorção, né, porque é mais fácil conseguir ressonância do que o raio-x. Mas em outros países, não, é mais difícil você conseguir ressonância. Então, eles extraem muita coisa do ultrassom, muita coisa da tomografia. Nesse caso, a gente viu trabalhos com artro-TC, que é uma coisa que a gente praticamente não faz assim aqui muito. E aí eles fizeram até um índice, né? Esse índice aqui dessa instabilidade. Só que foi um índice por artrografia por tomografia, né? Que eles colocaram uma pontuação, né? Você ganharia os pontos, né? Se tivesse alteração da cartilagem do rádio, capítulo tróquea, se tem frouxidão do ligamento anular, se tem espessamento sinovial, se tem assimetria articular, se tem lesão capsular. E aí, se você soma muitos pontos, né, mais 4 pontos, você tem suspeita dessa instabilidade. Então, nesse artigo, por exemplo, ele mostra, né, uma progressão, né, desses trabalhos. Foi o papel do ligamento anular. Né, esse artigo foi até mais recente, que é desse grupo italiano, que fala justamente que o ligamento anular teria um papel também. Inclusive, só que os trabalhos são em artro-TC, eu não vi muito trabalho em ressonância, em que eles falam até isso, que é aquele sinal, né, do polar, né, que é perdido, né, que eles veem que o normal seria isso aqui, o líquido intraarticular ele pararia aqui, e quando você tem essa frouxidão, essa alteração do ligamento anular, você tem essa exposição, então o contraste, né, ou o líquido articular, ele viria mais para cá. E aí eles preconizam até esse tratamento aqui, porque acontece isso, como ligamento anular, como se ele descesse, né? Ele saísse aqui, né, da frente, né, do rádio, e aí teria, assim, esse reparo. Nesse artigo, também, desses arianos falando sobre esses achados, né, intraarticulares, né, do SMILE, que o estresse repetitivo, que às vezes até em atividades corriqueiras, né, do dia a dia, ele até fala isso, se você colocar, né, um líquido num copo, esse estresse com impronação e varo, ele é como se ele alongasse aqui, né? Faz esse estresse repetitivo aqui. Também o extensor, por isso que o extensor, né, que eu falei antes, o extensor radial curto do carpo, que ele é um estabilizador contra a pronação, e aí ele já propõe aí que eles põem aquela dúvida do ovo e da galinha, né? O pessoal fala, o Ismael é o ovo da galinha, porque acreditava-se que se a paciente tinha tendinopatia ali, né, da condilite, aí rompia o tendão
e acabava levando a lesão ligamentar ali porque estava junto. Aí esses autores já propuseram o contrário, tem essa falência ligamentar e é isso que sobrecarrega o tendão, e aí você gera tendinopatia. Então tem autores que defendem isso, e aí você ficaria com essa frouxidão do ligamento anular, você teria a cabeça radial hipermóvel, e você gera uma incongruência radioulnar proximal, e aí isso aqui que levaria às alterações da cartilagem, né, tanto na cabeça do rádio, na porção aqui da una, na porção também na porção lateral da tróclea, porque você tem esse impacto ou esse atrito aqui da cabeça da cartilagem da cabeça do rádio, no entalhe sigmoide da una. E aí seria esse aqui o mecanismo, né, do SMILE. Na verdade, você teria essas alterações aqui, em que você teria o ligamento anular, o compartimento lateral e o tendão extensor. E inclusive, eles propuseram um algoritmo em que eles fazem ultrassom dinâmico. Aí, se o ultrassom dinâmico for positivo, eles fazem a artro-TC em flexão e vê se tem esse índice, se tem dos pontos, né? E aí já leva, você vê que eles nem usam a ressonância, eles fazem um ultrassom dinâmico com artro-TC, que é uma realidade diferente da nossa. E o que a gente vê, né, no dia a dia, né, como nesse caso, uma paciente, 42 anos, dor crônica, aqui são as imagens seccionais, a gente começa vendo aqui, né, de anterior para posterior, anterior ligamento colateral radial. Você vê que ele está aqui, mas você vê que tem aqui a lesão tendo o tendão, e aqui no ligamento colateral lateral ulnar, você já vê aqui uma descontinuidade, também tem essa alteração. Aqui no perfil, a gente vê que está um pouquinho ali, está naquele limite ali. Tem aqui a alteração do tendão, né, junto com o colateral lateral ulnar, mas o ligamento anular, a gente dificilmente vê, né, alteração na ressonância. Às vezes você fica na dúvida se um sinalzinho um pouquinho alto, mas não é muito que a gente consegue ver. Aí eu queria ver agora de vocês, como é que tá aí com vocês essa situação aí do Smile? Isso, eu queria aproveitar. Assim, eu tive a oportunidade, eu fiquei 3 semanas lá em Milão, justamente com a Rigoni, que é o de que descreveu o Smile em 2017 e é o que é o ator principal aí a maioria desses trabalhos que você relatou, né? E eu acompanhei justamente esse fluxograma, como é que funciona lá. Realmente, lá é ARTO-TC, ponto, tá? A ressonância é o exame de exceção, tá? Então, assim, eles fazem ARTO-TC em todo mundo e essa questão de você avaliar o anular é o mais difícil disparado, tá? Tanto que eu, em alguns casos aqui no Rio, eu pedi uma artrorressonância de cotovelo, acho que até o Eduardo Brown, que faz ali no Leblon, ele acabou fazendo e realmente ajudou, entendeu? Então, assim, o que ele viu, a descrição toda do artigo, ela é baseada na artroscopia do cotovelo. Aí da artroscopia do cotovelo, dos achados intraarticulares, né, que ele criou essa teoria, que ele está tentando puxar para a imagem. Então, realmente, o loose collar sign, né, que é essa frouxidão da anular, é muito fácil de ver na artroscopia. Na imagem, ele até mostra, assim, querendo na minha frente, mostrando assim, ó, aqui dá para ver. Só que, assim, sinceramente, não dá tanto para ver, não é tão fácil ver, não. Entendeu? Então, assim, o que ele propõe, na verdade, assim, é justamente isso. Dor lateral no cotovelo, hoje em dia, no senso comum, é quase sinônimo de epicondilite. E ele, assim, não é bem assim, né? Então, é uma doença que seria subdiagnosticada, que é essa estabilidade menor ali, lateral, relacionada a estresse. Tem muito atleta, muito jogador de tênis, enfim, que ele atende lá. E ele usa, sim, esses parâmetros da artrotomografia. Aqui no Brasil, a ressonância realmente ela cobre muito, mas eu ainda acho que em alguns casos, principalmente aquela epicondilite lateral refratária, que você está suspeitando e que na imagem inicial nem você, nem o radiologista conseguiu ver, uma coisa legal que eu acabei fazendo uns 2, 3 casos e que me ajudou muito foi pedir uma artrorressonância de cotovelo, tá? E foi feito, assim, deu um trabalho lá, acho que o Eduardo deu um trabalho, mas conseguiu fazer, ele fez, entendeu? E realmente ajudou, e ele viu, na descrição, ele descreveu lá a lesão ligamentar lateral, descreveu, e realmente eu acho que ajudou. Então, o protocolo que ele usava era ARTO-TC. Aqui eu acho que a ressonância cobre a maioria, mas eu acho que, de repente, num caso selecionado, é um caso muito. Você está muito na dúvida, só que você ainda não tem o substrato da imagem para ti, para você indicar uma cirurgia, né, de repente, eu acho que uma artrorressonância, num caso bem pontual, seria legal também. Eu tenho uma pergunta. É, vocês têm algum sinal clínico? Condilite é nosso dia a dia, com certeza deve ser o de vocês, né? O nosso dia a dia na imagem também. E vocês têm algum sinal clínico que desconfie que esse paciente tem lesão ligamentar lateral junto com a tendinopatia do extensor ali?
Uma coisa que o Paulo até falava muito lá, né, era assim, da dor lateral no cotovelo, ele dividia em três locais onde doía o cotovelo, né? Se a dor é bem lateral, ali junto ao epicôndilo, seria a epicondilite. Se é uma dor mais anterior ou posterior, né, ele já começa a pensar no smile, né? Assim, óbvio que ele trabalha com isso, ele foca muito nisso. É uma coisa que a gente vê muito, até o Bruno me ensinou isso lá na residência, é que tem muitos casos de epicondilite que são muito infiltrados e desenvolvem uma instabilidade, entendeu? Por conta do corticoide. Então, assim, talvez uma epicondilite inicial simples, por conta de infiltração repetida ou inadvertida, desenvolve. Mas, assim, o que eu vi lá na Itália era realmente isso, que a localização da dor era, para ele, um sinal clínico. Não tinha uma instabilidade, uma manobra, entendeu? Não era tão grosseiro que nem a lateral. Era uma coisa bem de quase que um feeling ali com relação à localização da dor, associado hoje a esse protocolo, né? Que esses sinais mais específicos que ele busca, que talvez, se você não busca, você não acha, né? Então, talvez o pessoal nem descrevia porque não sabia o que que era. Hoje, o pessoal sabendo, assim, até o ortopedista e o radiologista, eles já vão procurando, né? E aí as coisas vão aparecendo. Eu acho que é algo mais ou menos nesse caminho. Então, eu estou fazendo essa pergunta porque eu tenho no arquivo, já perdi as contas de quantos casos com epicondilite lateral e o que o ligamento está muito feio, assim, um ligamento bem, bem ruim. E aí eu queria saber na experiência de vocês, com que frequência vocês. E não é o anular, tá? Eu não tenho nenhuma lesão, eu não tenho nenhum caso de Eu lesão, acho que a você não tocou ser num ponto traumática do muito, ligamento anular, mas você do tocou num colateral ponto radial e muito, colateral lateral ulnar com certa até frequência. Uma epicondilite grande, com a ruptura grande do tendão extensor e o ligamento bem, bem irregular também, bem, bem alterado. E aí eu queria saber que recebendo esse diagnóstico, o que que muda assim no tratamento? Vamos dizer que eu ponho no laudo. Tem uma tendinopatia com ruptura parcial extensa do. Primeira dúvida, nesse contexto. Não muda o tanto que esse tendão rompeu, a porcentagem, enfim, se é mais de 50% para vocês? Primeira pergunta. E na segunda pergunta, o fato de o radiologista relatar que tem uma lesão ligamentar junto à tendinopatia. Muda também a conduta, com esse paciente. Enfim. muda sim, Sabrina. Isso é super importante. Aí você tocou num ponto muito importante aí. Essa questão do SMAI, eu pessoalmente, eu sou meio. Eu acho que é controverso, é uma coisa nova. Os testes não são como o Bernardo falou, uma coisa meio subjetiva, tanto no exame físico quanto é, até na avaliação também artroscópica. Não é uma coisa tão preto no branco, não. Eu acho que ainda tem muita coisa que vai que vai evoluir nisso aí. Talvez a gente chegue deu uma refinada. Acho que ainda está muito cru esse tema. Agora, isso é diferente da instabilidade, epicondilite associada à instabilidade pós-lateral. Isso é uma coisa que é bem clara, né? Tem uma sobreposição até de uns 20% dos pacientes. E isso aí você diagnostica clinicamente com os testes de estabilidade pós-lateral, gaveta pós-lateral rotatória, pivot shift. Nem sempre é uma estabilidade grosseira. Esses testes eles já não são tão óbvios no consultório, que o paciente é acordado, que ele defende, tudo, especialmente numa situação que não é uma estabilidade grosseira, então pode ser um achado clínico mais tênue, etc. Mas isso muda muito, principalmente se você for indicar cirurgia. Porque se você indicar a cirurgia, por exemplo, para um paciente, é, pensando na epicondilite, e ele tem uma lesão ligamentar, você vai estar deixando de tratar o que provavelmente é a causa do problema dele. Tá? Então, nesses pacientes, você tem que fazer o tratamento da lesão ligamentar, né? Seja uma fixação ligamentar, ou seja uma reconstrução, aí existe uma certa discussão em relação a isso, mas você não pode deixar de abordar essa lesão ligamentar. Eu acho super importante falar. Não significa que necessariamente ele vai ser cirúrgico. Pode acontecer do paciente ter uma lesão ligamentar, ter tido epicondilite, fez um tratamento conservador e ficou assintomático, e hoje em dia ele não sente nada, tem a vida normal? Pode ser. E aí você, claro, vai tratar o paciente e não vai tratar o exame. E aí você pode ir observando. Mas assim, caso ele não esteja evoluindo bem clinicamente, eu acho que é errado você não abordar, numa situação que tem lesão ligamentar, você não abordar o ligamento.
Então é super importante falar, eu acho. Ô, Bruno, só Só uma uma dúvida agora última até. colocação aqui, uma observação. Eu concordo muitíssimo com o que o Bruno falou. Acho que a menção da possibilidade de uma ruptura ligamentar no laudo vai ajudar o ortopedista a prestar atenção nisso, a ficar atento. E concordo muito que, se for indicar cirurgia para o tratamento de uma epicondilite refratária, com essa observação no laudo, acho que faz parte do tratamento da epicondilite uma reconstrução, um retencionamento, enfim, foi o que o Bruno falou, ligamentar. Por outro lado, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, que nem todos os pacientes, né? Por um lado é isso, nem todos os pacientes com alterações compatíveis com epicondilite na ressonância têm, de fato, epicondilite. Isso é um fato. Segundo, por outro lado, a epicondilite ainda é uma doença muito mais frequente do que uma lesão ligamentar lateral no cotovelo. Então, eu acho que isso também precisa estar em mente, sabe? Se, por um lado, nem todas as alterações degenerativas tendinosas na inserção dos extensores pode ser definidora de um diagnóstico de epicondilite clínico, o contrário também é verdadeiro. Ainda assim, a epicondilite é muito mais comum do que uma lesão ligamentar lateral. Estou falando isso para... Sim, não é uma coisa também assim, absolutamente comum. Todo caso de epicondilite refratária é lesão ligamentar lateral. Não é por aí. Acho que exige uma atenção do ortopedista para fazer esse diagnóstico, mas isso ainda é, vamos ser bem sinceros, exceção. O que o Márcio falou, o Bruno falou, todo mundo falou que o comum é a epicondilite, a gente vê, né? E aí você acaba suspeitando da refratariedade, aí você leva a pensar da lesão ligamentar. Então, assim, é um assunto novo, né? Que merece muito cuidado nessa abordagem para realmente não generalizar e achar que só a refratariedade vai ser a lesão ligamentar, isso que o Márcio acabou de colocar. Então, assim, eu acho que ter essa informação também no laudo é importante, mas tem que ter muito cuidado para que tipo de importância que a gente vai dar a cada informação recebida. Eu bato realmente que a epicondilite, hoje, ela realmente é a coisa mais comum que a gente vê. Não desmereço a lesão do Smile, nunca vou desmerecer. Mas o quanto que a gente vai dar de informação, de importância para ela, no assunto que você não tem um exame físico, uma manobra específica, né, que acaba sendo um achado de um exame que é um subexame, que você vai pedir uma ressonância, uma tomografia que não aparece, vai ter que fazer uma artrotomografia, uma artroressonância, que não é uma coisa que se faz a qualquer esquina, né? Qualquer colega radiologista está habilitado para fazer isso, com diversas interpretações difíceis. Então, eu vejo com um certo cuidado. Então, eu sou um pouquinho mais da área do Bruno ali, que ainda vou olhar com certo Cláudio, cuidado. até porque pelo que eu entendi ali das imagens, faz meio que parte de um espectro, né, da epicondilite, que evolui com uma insuficiência do colateral radial, que vai causar um afrouxamento do anular e vai provocar uma microinstabilidade radionar proximal. Então, assim, eu acho que, na verdade, é um espectro da epicondilite, não deixa de ser uma evolução, né? Porque o que a gente vê aqui no dia a dia, né, é exatamente isso. Acho que esse aqui era o último caso, justamente para mostrar que é isso que a gente vê muitas vezes. Às vezes a gente nem vê assim, o ligamento tão troncho, aqui você vê o colateral lateral, então, tá meio de uma coisa meio, como se tivesse uma alteração assim, meio cicatrizada. Só que aí, ó, a gente vê aqui, vê a tal da incongruência, e aqui tinha essa alteração óssea, e esse paciente, ele tinha uma certa, aquela diferença, né, da simetria, que é o que eles descrevem também nesses maios. Então, a gente fica, às vezes, sem saber o que coloca no laudo. Esse aqui, para complicar a situação, ele ainda tinha, deixa eu ver aqui, que isso aqui era um filminho, ele ainda tinha uma, é que eu botei aqui, ó, ele tinha ainda uma luxação do ulnar, que está passando meio rápido aqui. Então, ele tinha uma neuropatia ulnar que não estava subluxado. Então, o que a gente vê na prática, no dia a dia, é esse aqui, né? Esse aqui era o último slide. Justamente porque às vezes a gente fica sem saber, faz parte do espectro como o Bruno falou, é uma epicondilite que lesou o ligamento e ele ficou incongruente, ele ainda, assim, ainda tem ainda essa questão da origem. Os casos do dia a dia são complexos. No momento, a gente não tem escrito o SMILE no laudo, a gente tem escrito as alterações. O tendão está assim, o ligamento está assim, tem incongruência, tem o nervo ulnar. Então, acho que E sendo seria... muito honesto, Patrícia, se você colocar nos laudos a presença do Smile, eu me arrisco a dizer aqui, não sei se o Márcio, o Bruno, o André e o Bernardo, acho que 90% dos ortopedistas não vão ter a noção do que você está escrevendo.
Isso é um detalhe muito do subespecialista da área mesmo de ombro e cotovelo, que a maioria não vai saber absolutamente nada do que você está falando, de um assunto extremamente novo. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso que dependendo, o colega não vai saber. Então a gente não tem, assim, pelo menos no nosso grupo, assim, eu não tenho recomendado colocar o Smile no laudo, mas eu acho importante saber e descrever o que tem, né? O que tem aí. Tem incongruência, tem alteração ligamentar, quando tem a lesão tendínea. Esse caso aí especial, eu tenho até uma pergunta para vocês. O que eu vejo, não estou vendo o exame inteiro, mas ele tem espessamento do colateral radial e do colateral ulnar também. Então teve ou uma lesão ou uma sobrecarga desse ligamento aí que espessou. E ele tem sinais, né, de incongruência, e aí a gente usa o termo incongruência, radionar, né, que a gente vê do capítulo, radiomeral, desculpa, que a gente vê do capítulo com a tróclea, e uno-humeral também, que a gente vê naquela medida que ela mostrou da simetria ali na região posterior ali do olecano. E aí essa é sempre uma curiosidade que eu tive, porque a gente lê e que assim, eu não quero deixar passar uma incongruência, mas também não quero hipervalorizar. E minha dúvida é, tem um espessamento ligamentar real, tem uma tendinopatia, pelo menos do extensor aí, e tem uma leve incongruência. E eu queria saber. Eu acho que tem que falar, Sabrina. Também acho que tem que falar tudo. Eu acho que tem que Até falar. porque Se isso o vai ser cirurgião vai olhar necessariamente. isso e vai avaliar a clínica, né? Para poder Exatamente, vai entender. avaliar a clínica. Não estou dizendo que por conta disso necessariamente é cirúrgico. Claro que a gente vai avaliar o paciente. Se o paciente estiver ótimo, de repente ele está compensando isso com outros mecanismos dinâmicos, etc. Mas o ponto é que do ponto de vista radiológico, ele tem sinais de instabilidade. Eu acho que não pode deixar Falar. de escrever isso. Só mais uma dúvida ainda, fugindo só um pouco mais no tema. O que que define vocês levar um epicondilite para cirurgia? É a espessura da ruptura, como é no supra, por exemplo, no ombro. Isso Não, influencia tem a nada a decisão ver com. cirúrgica ou é mais É, clínica? nada a Não, na ver. verdade é o tempo. É o Para mim tempo é de clínico, evolução. clínica e tempo, isso. O fato de Então, ter uma Para porque mim é ruptura tempo e clínico. extensa não muda para vocês a decisão, não, então. Às não vezes muda. esse dói menos do que uma tendinopatia, dependendo. Entendeu? Então, Não Não é, é não mais a cirúrgico, é, não é igual o refratariedade. supra, né? A Que vai intensidade e a definir. não é refratariedade do igual ao quadro supra. clínico. Ela Isso. não é uma lesão que ela causa déficit funcional por si só. Se a gente cansa de ver pacientes que têm lesão e são completamente normais, assintomáticos. Muitas vezes é isso que o Bernardo falou. Às vezes o paciente até ele estava com aquele tendão tensionado, doendo, e aí a hora que rompe, melhora os sintomas, ou não, mas é uma possibilidade. Existe até tratamento que é você fazer a tenotomia Romper. percutânea É. do tendão. Então, assim, a presença da lesão em si, ela não indica a cirurgia, ela não indica prognóstico, nem o tamanho da lesão. É importante falar, eu acho. Eu acho que é importante falar, descrever, não estou dizendo para ignorar, não. Mas não é isso que define a conduta. A conduta é, o paciente já tentou vários tipos de tratamento, tá há um tempo. Claro que isso é um pouco individual, quanto que você insiste no conservador ou não, vai depender muito do paciente. Tem paciente que pô, não quer esperar mais do que 6 meses. Tem paciente que fica 2, 3 anos com epicondilite e vai levando. É muito individual isso, mas de uma maneira geral, é a falha do tratamento conservador que indica o tratamento cirúrgico. Mas, Bruno, há de concordar que na presença de um laudo em que você encontra lá rotura completa do tendão, isso gera uma ansiedade para o paciente. Fala, doutor, rompeu tudo, eu vou ter que operar. Isso eu acho que gera muito questionamento para a gente a Não nível de gera, consultório. assim, eu explico bem para o paciente, não costuma ser um problema para mim, né? Muito pelo, assim, os pacientes adoram quando eu falo que não é necessariamente cirúrgico. É, sim, não me lembro de ter nenhum caso, não, doutor, mas eu quero ter ruptura, eu quero operar, não sei o quê. Então, não costuma ser um problema. Eu acho que é importante até para você avaliar, assim, eu acho que é o contrário. Eu acho que o paciente, muitas vezes, ele tende a minimizar o problema. Ele está ali, não melhora clinicamente, faz de tudo, etc. Eu acho que a hora que ele se convence ali que tem alguma coisa mais séria no cotovelo, ele fica até um pouco mais tranquilo de aceitar um tratamento cirúrgico. Então, o contrário não costuma ser um problema, né? Então,
Assim, eu acho que não tem que inventar nada, nem que sim, nem que não. Tem que descrever o que tem. Tem cultura, escreve o que tem. Não tem, não tem. Pronto, acho que é. O que você vai fazer com com aquela descrição, acho que é individual, mas eu acho que tem que descrever o que tem. E se o ligamento está borrado, fala que está borrado, porque vai até acender na Isso cabeça sim, do é cirurgião, fundamental. do ortopedista ali, será que tem uma lesão ligamentar que talvez ele não estivesse nem pensando? De repente ele já muda um pouco, enfim. Eu acho que isso é mais importante do que a lesão tendinosa em si. Dizer se tem lesão ligamentar. Porque isso sim muda, não, talvez não a indicação da cirurgia, mas a técnica que você vai utilizar. Acho que essa que era, acho que a mensagem principal, né? E eu acho que a mensagem que eu acho que ficou bem clara aqui foi exatamente isso, né? Que a gente não deve banalizar, né, a hipocondilite nem se assustar muito com a fratura, né? Eu acho que a gente tem que realmente olhar o cotovelo como um todo, né? Olhar a simetria articular, olhar a incongruência, olhar o ligamento, olhar a lesão da cartilagem, né? Que eu acho que não é um hábito, até porque nem sempre, às vezes, o exame do cotovelo fica com a qualidade boa, porque é um local ruim de posicionar, mas também a gente prestar atenção, né, em lesão condral, né? Isso Sim. aí, Patrícia. Com E, pessoal, eu queria certeza. agradecer. Muito bom. Eu adoro essas discussões com o SBOT, que dá uma visão mais prática para a gente. Laudar, eu acho que isso é muito importante aí. Essa troca aí. Então, muito obrigada. Foi muito boa a discussão, tá? Brigadão aí.